Meus amigos, gente boa, hoje, 14 de fevereiro, tem Ceará e Náutico. Jogo lá no Recife, jogo nos aflitos, e o Ceará vai com o time todo reserva. Esperar o que desse Ceará? Né? Ceará que não leva nem Bruninho, nem Castilho, não leva Richardson, que já é o reserva do meio de campo, reserva. Aí leva um time basicamente cheio de garotos, mesclado ali com o Richard, com o David Ricardo, que também é outro garoto, com o Barceló lá na frente. O que esperar desse Ceará hoje, lá nos aflitos? Eu acho que pode ser um erro. Pode ser que ganhe, mais uma vez, e o torcedor diga assim, você errou, você disse que era para colocar o time titular. Cara, sinceramente, a Copa do Nordeste é ou não é objetivo para o Ceará? A gente tem que se perguntar. Porque se for objetivo para o Ceará, a coisa não anda bem. O Ceará não está dando prioridade. Porque se o Ceará perde hoje, lá para o Náutico, e o Botafogo da Paraíba ganha, do ABC, e o CRB ganha do 13, são dois clubes que colocam 5 pontos na frente do Ceará. O Ceará pode se complicar muito na tabela. Lembrando que aí restarão 4 jogos, um contra o Fortaleza, um contra o Bahia. E os outros 2 jogos contra ABC e contra o Itabaiana. Sinceramente, pode ser uma mão na luva para o Ceará, ABC e Itabaiana. Mas não garante o Ceará entre os 4 primeiros, não. Eu acho que o Ceará faz um planejamento equivocado, ao meu ver. Quero torcer muito para que acertem tudo, para que tudo dê certo, para que a garotada, sabe, saia na frente, ganhe esse jogo, mostre que tem realmente capacidade de estar no Ceará, mas eu acho um planejamento fora do contexto. Por quê? Porque vai ter um jogo no domingo contra o Fortaleza, um jogo que para o Ceará não vale muita coisa. Não vale muita coisa. Vale para o outro lado, porque precisa ganhar para não depender de outros resultados e passar para a semifinal direto. Então, quem tem que estar preocupado com esse jogo de domingo é o Fortaleza, não é o Ceará, não. É claro que, isso no contexto de clássico, o Ceará não vai abrir mão de ganhar essa partida. Mas, espera aí, abrir mão de um jogo que vale muito, inclusive em colocação, em pontuação dentro de uma tabela de um campeonato tão importante como a Copa do Nordeste, para jogar praticamente um amistoso contra o Fortaleza do Campeonato Cearense, não dá para entender. Sinceramente, eu fico me perguntando como é que é feito esse planejamento e quem é que concorda com tudo isso. Teve proposta pelo Castilho, e o clube da China ensina o Ceará como se negociar. É isso mesmo. O Xangai, ele ensinou o Ceará agora, nessa proposta que fez ao Castilho, como se procede antes de fazer investimentos errados, como o Ceará fez no próprio Castilho, no Barleta, no Wesley e outros mais. O que foi que o time da China fez? Eu quero o Castilho, mas eu quero ele emprestado até o final do ano. E por isso eu vou pagar o valor. Está aqui. Se ele jogar bola, se ele der no couro, aí eu meto a mão no bolso e compro ele pelo valor maior. A proposta foi de $500 mil, o que não era também tão ruim. Cerca de R$2.500.000 pelo empréstimo do Castilho até o final do ano. O Ceará rechaçou. Talvez, se a proposta fosse de compra imediata, o Ceará vendesse o jogador. E vendesse, porque tecnicamente o Castilho já está na sua 3ª temporada no Ceará. Gente, e não rendeu o que foi investido nele. Não disse a que veio. Jogador comum. Aquela eterna promessa de que vai ser um grande jogador. Como foi Cantarelli, quando foi para o Flamengo, ou foi para o Vasco e voltou. Né? Como foram tantos outros jogadores. Chegou um jogador no Ceará uma época chamado Pintinho. Por que ele era chamado de Pintinho? Porque no Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, o Zico era o galinho e ele era o Pintinho, o filho do Zico. Jogava muita bola. E deu muito certo no Ceará. Foi artilheiro do Campeonato Cearense, foi um jogador que se destacou bastante no futebol cearense.
mas retornou para a Gávea e não deu nada. Aquelas promessas que a gente espera que vingue e que espera eternamente nunca vingue. Então, o Ceará, para se ver livre do prejuízo, né? Porque eu acho que ainda deve o Atlético Mineiro ainda, esse jogador. Se o Ceará tivesse recebido a proposta, eu acho que o Ceará teria feito o negócio. Mas como a proposta foi por empréstimo, com a opção de compra, o Ceará rechaçou. E aí deixa o clube da China o exemplo para o Ceará. Não se investe dinheiro no escuro. Não tem como pegar, meter a mão e comprar sem testar antes. Sem validar antes. Coisa que o Ceará faz no mercado há muito tempo e a gente reclama, a gente denuncia, a gente pede aqui para não ser feito. Kaique Gonçalves botou o Ceará na justiça. E aí, sinceramente, a pedida do rapaz é R$110 mil, menos de R$110 mil. Salários atrasados, férias, 13º, direito de imagem. Eu fiquei pensando quanto é que esse rapaz ganhava no Ceará. Mas fato é que o Ceará deve ao rapaz apenas R$107 mil. Para jogador de futebol e para os valores das ações que a gente vê desses jogadores, cara, é muito pouco. Não dá para entender. Como é que um clube que subiu para a primeira divisão, um clube que esteve na primeira divisão tanto tempo, ganhou muito dinheiro, vivia se pabulando aos 4 cantos do mundo, que era um time saneado, que não devia ninguém, que ia ser o clube modelo do Nordeste, a maior potência do Nordeste, de repente, se vê endividado com receita, com jogadores desde 2022, FGTS, INSS. Cara, sinceramente, como é que quando eu ganho mais dinheiro, eu mais me endivido e não pago a ninguém? Ganho a fama de velhaco no mercado. Cara, é triste para o Ceará uma história dessa. Quando eu digo que esse sujeito que é presidente do Ceará faz a gestão temerária, muitos sem futuro, eu vou chamar assim, vem aqui no canal, xinga, esculhamba a mamãe, o papai, xinga até a alma dos cachorros que eu tinha aqui que já foram-se embora, dizendo que eu sou um corneteiro. Mas não passa de uma falta de vergonha, de incapacidade administrativa isso. E digo mais, é o advogado do Barleta que está colocando ação, movendo ação contra o Ceará. Barleta que perdeu no TRT7 o recurso que impetrou contra o Ceará, no sentido, contra o Ceará não, na verdade, contra a decisão da juíza, né, que mandou recolher, caso ele assine contrato com qualquer outro clube, os direitos de imagem e ele só receba a parte salarial. Né? Fica as luvas e o direito de imagem retido. Então, criou-se uma animosidade entre o advogado, que representa o Barleta, o Felipe Rino, que, na verdade, eu vou fazer um trocadilho aqui, eu não sei de que ele está rindo, né? Eu não sei de que ele está rindo, e a advocacia do Ceará também, a parte jurídica do Ceará. Ficou difícil. Ele vai, sinceramente, ter muita dor de cabeça, e o Ceará também, com tudo isso. É aquela história que eu falei. Seria melhor um acordo para todo mundo. Barleta, por exemplo, a janela fecha dia 11 de março. Se não fechar com ninguém até lá, vai ficar desempregado, pelo menos até julho. E sabe-se lá se em julho já tem resolvido isso. Um garoto de 22 anos, que poderia estar jogando bola, está mostrando seu futebol, entra, sabe, numa jogada dessa sem ficha. Vai na onda do seu procurador e, sinceramente, o único prejudicado nisso tudo será o Barleta. O Ceará tem jogador para colocar em campo. O prejuízo do Ceará é técnico no momento. Mas é complicado. Fazer o quê? São coisas das pessoas, dos humanos, direitos, como dizia o Sérgio Pinheiro. Procurar os direitos humanos, não, procurar os humanos direitos, dizia o Sérgio Pinheiro. E é assim mesmo. Torcer para que dê certo, para que o Ceará ganhe hoje em Recife, torcer para que o Kaique Gonçalves faça um acordo com o Ceará e receba o mais rápido possível. Vergonha em Ceará. 107 mil deve o rapaz e não pagou. É brincadeira. E torcer para que tudo se saia bem. Principalmente no âmbito dessas questões de dívidas e da justiça do trabalho, que pode afetar muito o elenco atual e é coisa que a gente não quer. Bora torcer? Vai dar certo. Vamos acreditar. A gente se vê por aí.